E agora sobre o painel de imagem aqui dentro do Revit, ou melhor, dentro do Inkscape. Vou posicionar aqui novamente a nossa fachada para a gente conseguir ter uma noção melhor. Vou colocar aqui no nosso nível de renderização no alto, para que a gente consiga ter uma visualização boa, mas não tão escura como é a questão do Ultra. E a gente já pode começar a vir aqui nessa questão, da questão das imagens, né? A questão da aba imagem aqui. A gente tem essa opção de correção, tá? Que é a questão da sombra, do destaque, né? Dos brancos e dos pretos, basicamente. E a gente pode colocar isso como automático. Ele vai fazer ali uma compensação automática, mas se você for mais detalhista, você pode vir e ajustar. Os destaques são basicamente os brancos. Quando a gente aumenta o destaque, o Inkscape ele vai revelar melhor os brancos, tá? Eu vou tentar aqui vir aqui para uma parte aqui onde a gente tem o mais branco. E aqui, ó, quando eu diminuo o destaque, o branco ele fica um pouco mais escuro. Se eu diminuir os destaques, vejam só isso, tá? Para que funciona isso aqui? Para você ajustar o contraste da sua imagem, tá? Então, o mesmo para as sombras. Se eu aumentar aqui, ele vai valorizar muito as sombras. Eu vou mostrar aqui essa lateral. Olha, ele valoriza muito a sombra, o que acaba deixando aí o seu projeto ainda mais escuro. Então, isso aqui é tudo uma questão de compensação, tudo uma questão aqui de preferência, ok? Eu vou colocar aqui no médio para você ver a diferença e eu vou aumentar aqui ao máximo. E aqui o branco, eu vou diminuir o branco. Veja como ficou uma coisa sombria, tá? Então, nunca use o slide sempre muito alto, para o 100, para o 90. Sempre faça os ajustes que você achar melhor para deixar aqui a sua imagem mais condizente com o que você precisa, tá? Lembrando que isso aqui pode ser misturado, por exemplo, com aquela aba do principal, aumentando um pouco a exposição, e aí você, sei lá, diminui um pouco o destaque, aumenta um pouco as sombras, tá? Isso tudo aqui, todos esses painéis, eles funcionam em simultâneo, todos funcionam juntos, tá? Então, vou aumentar até aqui a exposição que eu gostei, para que a gente consiga ver melhor. E agora, voltando para a questão da aba de imagem. Saturação, como o próprio nome já diz, é a questão da força das cores. Se eu diminuir a saturação, eu vou deixar aqui o meu projeto basicamente preto e branco. A saturação está zero, não existe cor na minha imagem. Se eu aumentar aqui para 50%, ou melhor, se eu aumentar para 100%, seria meio que o Inkscape o que ele considera como as cores reais. Lembrando que a saturação que a gente enxerga naturalmente, né, para deixar o seu render mais realista, é uma saturação um pouco baixa. Você pode perceber que as coisas no mundo real não são tão coloridas. Então você pode ajustar aqui, diminuir um pouquinho essa saturação dependendo do que você queira expressar na sua imagem, tá? Se você quiser uma imagem realmente bem colorida, coloca a saturação maior. Dica importante, saturação menor, tá? Saturação baixa, fica um pouco mais realista. Se baixar a saturação demais, a imagem fica sem graça, tá? Estou falando sem graça no sentido de sentimento. O cliente vai olhar e vai dizer que vai sentir que aquela imagem ali não tem vida. Se você puxar demais a saturação para cima, a imagem vai ficar bem mais vívida, tá? Então, o cliente pode interpretar isso como uma imagem realmente mais viva, ou também ele pode interpretar como uma coisa caricata, como é o caso disso aqui. Isso aqui parece um desenho animado, quando a gente colocou a saturação, por exemplo, em 200%, tá? Então, vamos diminuir aqui, deixar em 100% mesmo, ou então aumentar um pouco aqui para deixar a nossa imagem mais viva, certo? Temperatura de cor é semelhante ao que a gente vê nas lâmpadas. Quanto menor a temperatura de cor, tá? Questão de Kelvin, a gente vê que a imagem fica mais amarelada. Quanto maior, mais azulada, tá? Quando a gente está em um render externo, a iluminação azulada pode ser interessante porque o céu por si só já é azul. Então ele traz aquela iluminação mais azulada. Quando a gente está num ambiente interno, mais aconchegante, você pode puxar, diminuir, deixar a sua imagem um pouco mais quente. Então, depende também da sensação que você quer passar para o seu cliente. Por exemplo, se você está fazendo ali uma varanda gourmet, um ambiente comercial que usa um ambiente comercial como um restaurante, mais aconchegante, deixa a temperatura de cor um pouquinho mais baixa, deixa o ambiente um pouco mais quente, mais suave, assim, que a sua imagem vai trazer uma sensação maior de conforto. Se for uma renderização, por exemplo, numa praia, sei lá, uma casa de praia, alguma fachada que tenha bastante iluminação, iluminação natural, você pode puxar aqui
e deixar um pouco mais azulado, tá? Mas nunca exagera, porque você também prejudica a sua imagem em qualquer um dos dois extremos, ok? Na aba de efeitos, a gente tem desfoque de movimento, que é basicamente, eu vou colocar aqui no 100, que é quando você movimentar a sua visão aqui, vai dar um borrão de movimento, tá? E se você tirar aqui o seu borrão de movimento, vai ficar uma visualização mais nítida. Você consegue perceber isso muito bem quando a gente for fazer vídeos. Se você deixar o seu desfoque de movimento muito alto e fazer um vídeo onde a sua câmera passeie muito rápido pelo seu projeto, o seu projeto vai acabar parecendo que está desfocado, porque vai ter aquele movimento e isso é o que acontece naturalmente. Então, ou você deixa equilibrado, ou dependendo do que você vai fazer, você pode até tirar, tá? Dependendo do vídeo que você for fazer. Eu vou deixar aqui bem baixo, vou deixar aqui uns 10%, só realmente para a gente não perder esse efeito realista, mas que não prejudique a nossa visualização aqui do projeto. Reflexo da lente é aquele efeito que dá quando a gente tem um ponto de iluminação muito alto na nossa frente e aí acaba tendo aquela distorção, aparecendo aqueles prismas. Eu vou procurar aqui onde está a posição do Sol, tá? Ele está nublado aqui agora, mas eu vou tentar encontrar ele aqui. Ali, o Sol está ali. Eu vou aumentar o reflexo da lente ao máximo e eu vou tirar isso aqui para que a gente possa ver. Pode ser que fique bem claro, mas você está vendo essa manchinha roxa aqui? Isso aqui é basicamente o efeito de distorção aqui, né? O efeito da lente, como eu falei para vocês. Aqui a gente consegue ver ela melhor. Esse efeito ele é para deixar a sua imagem também mais realista, mas também ele pode ser ignorado, tá? Depende do seu gosto. Então eu vou tirar essa questão do nosso reflexo aqui, porque a gente não tem um momento aqui em que o nosso Sol faça uma aparição aqui significativa. Mas, por exemplo, aqui ó, nessa lateral, se você quisesse que o Sol aparecesse entre aqui as folhas das árvores, você poderia colocar o reflexo da lente e olha só como fica mais interessante, tá vendo? Fica mágico aqui, ó. Mas isso é o tipo de coisa que você poderia utilizar pontualmente em um render mais artístico, ok? Vou colocar aqui em 50% e posicionar. Lembrando aqui na questão de atmosfera, você vai poder modificar aqui o horário do dia, apertando as teclas U para diminuir o horário do dia. Aqui você pode ver aqui, ó, aqui embaixo, nessa lateral, que você vai ver que aparece, por exemplo, deixa eu vir para cá. O horário aqui a gente está às 14 horas e agora a gente está às 9 da manhã. Então, o U avança, ou melhor, o I avança, né, no tempo e o U volta. Esse é um ajuste que você pode fazer para melhorar as sombras, a qualidade aí do seu render. Voltando aqui para a aba de efeitos. Incandescência. A incandescência é basicamente quando a sua imagem ela deixa de ser nítida. A incandescência ela serve para um ambiente onde tem luz artificial, que aí você vê uma luz de frente, quando você aumenta a incandescência, vai ter meio que um efeito parecido com o reflexo da lente, né? A imagem vai ficar com aquele bloom, com aquela iluminação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aumentei a incandescência, você vê que a imagem ela fica meio desfocada, meio borrada. E aí, quando você coloca uns 15%, 30% em uma questão de ambientes com iluminação artificial, você vai ver que a incandescência já fica bem mais interessante. E em relação aqui à vinheta, é escurecer as bordas da imagem. É sempre interessante você colocar as bordas da imagem aqui com pelo menos 30%, porque isso dá um efeito de realismo, porque realismo no sentido de que parece uma foto impressa, tá? Quando você coloca essa questão da vinheta. Olha aqui, não exagera, tá? Só faz aqui o suficiente, até 50%, mais ou menos, só o suficiente para que apareça a vinheta. E a aberração cromática é um efeito também realista para fotos. Por exemplo, quando você tira uma foto, existe aquela questão das misturas das cores, e aí às vezes essas cores elas não ficam totalmente juntas, uma em cima da outra. E aí acaba criando uma aberração cromática, ou seja, vai ter a imagem nítida, vai ter um tom de azul, um tom de vermelho, um do lado do outro. A aberração cromática é realmente aqui, ó, basicamente esse efeito aqui, tá?
esse efeito aqui de distorcer um pouco as cores. Isso aqui traz mais um realismo para a imagem, certo? Mas acaba que, se você exagerar, vai ficar uma coisa caricata, como se sua imagem tivesse sido realmente revelada, impressa, e a impressora não tivesse fechado corretamente as cores. Fica interessante, então você deixa um ajuste aqui só realmente para que traga um pouco mais dessa sensação de realismo. Quando você misturar esses efeitos, essas correções, você vai ver que a sua imagem vai ficar cada vez mais realista, mais interessante. Então trabalhe esses efeitos individualmente, ok? No próximo vídeo vamos falar sobre atmosfera, vamos aprender a mexer aí a questão das nuvens, mexer o horário do dia, que eu já fiz uma prévia para você aqui agora, e colocar aí nuvem volumétrica, colocar, por exemplo, neblina, tá? Então a gente vê isso no nosso próximo vídeo.